Eu não acredito que os militares sejam traidores. Não acredito. Não acredito que são melancia. Esses cancelamentos aí eu acho desnecessário. E eu vou tentar provar. Porque quando o Lula precisou decretar GLO em Brasília, ele disse que estava com medo de decretar GLO lá, porque ele achava que Bolsonaro tinha um plano. Ele estava com medo do silêncio de Bolsonaro ter ido para os Estados Unidos, e ele está com alguma carta na manga, alguma coisa ali combinada com os militares. Eu fiquei com a impressão, inclusive, que o pessoal estava acatando ordem e orientação que o Bolsonaro deu durante muito tempo. Muito tempo ele mandou invadir a Suprema Corte, muito tempo ele desacreditou do Congresso Nacional, muito tempo ele pedia que o povo andasse armado, que o povo, sabe, porque isso era democracia. Sabe, eu acho que a decisão dele de ficar quieto depois de perder as eleições, sabe, semanas e semanas sem falar nada. A decisão dele de tomar a decisão de não passar a faixa para mim, de ir embora para Miami como se estivesse fugindo com medo de alguma coisa, sabe? E o silêncio dele, mesmo depois do acontecimento aqui, me dava a impressão que ele sabia de tudo que estava acontecendo. Também, Lula fez uma limpeza lá, tirou os militares. Ele queria pessoas civis do lado dele. Ele não confia no exército perto dele. Nós estamos no momento de fazer uma triagem profunda, porque a verdade é que o palácio estava repleto de bolsonaristas, de militares, e nós queremos ver se a gente consegue corrigir para que a gente possa colocar funcionários de carreira, de preferência funcionários civis, ou que estavam aqui, ou que foram afastados, ou que estão em outro departamento. Quando teve aquele aumento de criminalidade em São Paulo e no Rio, que ainda tem, né? O Lula, ele meio que estava com medo de decretar GLO. Falou que não ia ter GLO, não queria saber do exército correndo atrás de bandido. Depois ele decretou a tal GLO, né? Só que nessa GLO ele deixou o exército de fora. Você já viu alguma GLO com o exército de fora? Pois é. O Flávio Dino tentou passar pano, explicar que ele falou que não ia ter, mas não era aquilo que ele quis dizer, entendeu? Essa GLO está incidindo sobre áreas federais. E, portanto, o presidente da República, quando falou reiteradas vezes, inclusive na semana passada, de GLO... Eu não quero as Forças Armadas, sabe, na favela, brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas. E enquanto eu for presidente, não tem GLO. Ele se referia a GLOs, né, em bairros, ruas, comunidades, etc. Isso não está ocorrendo agora. Essa GLO incide sobre áreas que já são federais. E por isso eu estou fazendo esse decreto de GLO especificamente para o Porto do Rio de Janeiro, para o Porto de Santos, para o Porto de Itaguaí, Aeroporto do Galeão, Rio de Janeiro, e Aeroporto de Guarulhos, São Paulo. No dia do Exército Brasileiro, ele disse que não queria ir, porque ele estava magoado com os militares. Ele confessou que estava magoado com os militares. Mas eles querem fazer a gente acreditar que os militares estão do lado deles, para que a gente perca a fé nos nossos militares, para que a gente desacredite dos nossos militares. Eu quero dizer para vocês que hoje foi dia do Exército Brasileiro. E todo mundo sabe o quanto que eu andava magoado com os militares nesse país por conta de tudo que aconteceu. E eu fiquei a noite inteira pensando, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Tomei a decisão de ir. E acho que foi Deus que me ajudou a decidir, porque eu fui para mostrar, eu não guardo rancor. Esse exército não é mais o exército de Bolsonaro, é o exército de Caxias, é o exército brasileiro que tem função constitucional. Lula criou uma PEC para proibir os militares de entrar na política. Lula, ele vem perseguindo os militares, vários militares têm ido lá sujeitando a dar depoimentos.
a fazer delações. Isso já vai o que? Há mais de um ano. Militares não podem mais entrar na política. 70% da verba de defesa foi cortada. Os militares estão debaixo da bota dele. Ao mesmo tempo que ele tem medo dos militares, ele não confia nos militares. Os militares sofreram preso até hoje. E eu não vi uma delação relevante que pudesse levar Bolsonaro para a cadeia. Até porque não tem. E, enfim, eu não vou falar demais porque eu só estou dando algumas pistas, entendeu? Mas se você for inteligente, você vai pegar algumas coisas. Tem coisas que a gente não pode ficar falando, mas o que eu tenho pesquisado e as análises que eu tenho juntado de tudo que vem acontecendo, se os militares estivessem do lado do Lula, o Bolsonaro estava na cadeia. Era muito fácil. Eu sou um militar de confiança do presidente. Você é um militar de confiança do presidente. A gente cria uma narrativa junto e tampa ele na cadeia pro resto da vida e bota a ditadura no país. É muito simples. Então, parabéns aos militares. Que Deus abençoe vocês e a família de vocês. Continue lutando por um Brasil melhor.